Peço perdão aos irmãos pelo inconveniente. Vim ali do Guarapiranga, um trânsito muito grande, um dia muito difícil. Tivemos culto ali na congregação pela manhã. Ontem tive ministrando um congresso. Os deveres acabam sobrecarregando e a gente às vezes não consegue cumprir todos. E como eu tinha marcado com o servo do Senhor, ele falou: Varão, quando é que você está livre no domingo? Eu falei: primeiro domingo do mês é quando eu consigo sair de vez em quando. Porém, sobrecarregou algumas coisas. O meu carro deu problema. Depender de Uber também foi muito difícil. Quase não achou motorista para chegar aqui. Falei para o pastor: estou quase desistindo, não estou achando motorista. Mas o Senhor nos trouxe. Eu creio que Ele há de continuar falando em nosso meio. Deus abençoe, pastor Francisco, pela paciência de me aguardar. Amém. Meus irmãos, estou acompanhado de dois jovens ali, irmão Leonardo e irmão Guilherme. Amém. Esteve conosco ali na manhã na ceia e está novamente aqui nos acompanhando. Abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Abacuque. Toda a glória e toda a honra seja dada ao nome do Senhor. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Versículo número 2 diz assim o texto: Ó Senhor, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizestes no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que estejais irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Ó Deus, veio de Temar e Kadosh, o santo, veio do monte Parã, região das cavernas. Amém, meus irmãos? Sentai-vos, por gentileza. A temática central da exclamação de Abacuque está em torno do seu temor e da sua afirmação referente à resposta de Deus em meio à crise. Nós sabemos que em um contexto histórico, Abacuque ele é contemporâneo de Jeremias que também é contemporâneo de Ezequiel, ambos conhecidos e intitulados por profetas maiores, por carregarem um número maior de acervos de profecias. Porém, Abacuque, com 3 capítulos, está na categoria de profeta menor, o que não significa que a sua estadia espiritual não tenha uma influência direta no estado e na nação de Judá. É Abacuque que ora a Deus diante uma indignação, e diante a indignação, Abacuque gera uma indagação. Nós sabemos que durante o período do ministério de Abacuque, Judá está diante ameaças e, por que não dizer, diante de alianças. Se observarmos todo o contexto, o enredo desse texto, ou o enredo textual, nós encontramos aqui uma crise esta que desencadeou por causa da falta de reverência, temor à própria palavra do Senhor. Logo que eu encontro o primeiro monarca reinando nos dias de Jeremias, por nome de Ilquias,
Ilquias, pai de Jeremias, que este sacerdote, melhor dizendo, ele que orienta o rei Josias para a leitura do livro. Josias, agora sim, o primeiro monarca, é este que está sentado no trono de Judá nos dias de Jeremias. É Josias que, após a batalha de Cárcamis, a grande batalha de Cárcamis, ela tem um fim. E Josias agora, ele recebe das mãos do sacerdote Ilquias o livro da lei. A história diz que o livro da lei é lido por Josias, que Ilquias, o sacerdote, pai de Jeremias, encontrou. E quando Josias lê o livro da lei, ele entende que a congregação está muito longe de um arrependimento e de um culto aceitável ao Senhor. Ao olhar para a palavra do Senhor, Ilquias, por intermédio agora dos pergaminhos que foi encontrado, transmite a Josias o que é um culto aceitável, o que é de verdade uma adoração genuína. Quando Josias lê o livro da lei, o seu arrependimento ele é tão grande que ele convoca toda a congregação, mulheres, crianças, homens, idosos e até os animais para um jejum nacional, jejum mútuo. Todos estão de acordo com a palavra do Senhor e eles entendem que precisam estar de volta ao arrependimento e cumprir a lei conforme os seus pais assim fizeram. Observe que o avivamento nos dias de Josias, ele dura por volta de uma década. Josias, ele não consegue manter o padrão do culto, então Jeremias volta a profetizar. A partir do capítulo de número 2 e 3, Jeremias entra no cenário bíblico apregoando uma mensagem de arrependimento. Capítulo de número 3 e 4, não houve arrependimento, então Jeremias anuncia o castigo iminente sobre Judá, alertando sobre o perigo dos caldeus que estão rodeando a cidade e a morada de Sião. Isso é tão forte que a crise ela acontece quando a palavra do Senhor não é mais a primazia. Toda a crise é desencadeada quando a palavra do Senhor não é mais respeitada e respeitada ao ponto de ser cumprida. Toda a crise no Estado, tanto na sorte de Elva, tanto na sorte também da agricultura e também como na sorte do comércio, acontece porque a palavra do Senhor é desprezada. A palavra do Senhor não é mais a primazia e não é mais a diretriz do culto. Estoura uma crise no Estado de Israel, porque a palavra do Senhor não é mais a revelação central do culto, não é mais a expectativa do culto. Vive-se por si bel prazer, vive-se como amantes de si mesmo, negligenciando a sã doutrina. É por isso que Jeremias está dentro de um cenário caótico e tem por título o profeta chorão, que no capítulo 9 ele mesmo diz que sua cabeça fosse um manancial de águas, os seus olhos seriam como fonte de águas nascentes, de tanto que chora pelo estado da nação de Israel. E a pergunta em meio à crise por causa da sã doutrina, da obediência e do amor às Escrituras, Abacuque está nesse mesmo cenário. E Abacuque, por sinal, está observando os ímpios prosperando. E a pergunta que Abacuque faz é: até quando o Senhor não se revelará? Até quando o Senhor permitirá que os ímpios prosperem? Parece que a mesma síndrome que alcançou Abacuque também alcançou o grande levita Asaf, que a partir do Salmo 73 está em uma crise de esperança, que começa a salmodiar, dizendo que ele olhou para a riqueza dos ímpios e quase tropeça, quase ele vai ao léu quando perde a esperança, porque viu os ímpios prosperando. Salmo 73 é um salmo que Asaf, sendo um mestre de canto,
sendo regente da orquestra, sendo compositor, já está avançado em idade, não tem mais os mesmos privilégios que tinha na orquestra. Então Asaf vai dizer: olhei para os ímpios e vi que os ímpios prosperam, e eu olhei para Deus e eu me perturbei. Asaf diz: lembrei do Senhor e eu me perturbei, porque lembrar de Deus era lembrar de uma situação que não muda, era lembrar de um Deus que ele adorava e as coisas pareciam não sair do lugar. Então logo Asaf vai dizer: eu me perturbo em lembrar do culto, em lembrar da adoração, porque eu vejo o ímpio prosperando sem ter um temor, uma reverência e uma vida reta para com Deus. E Asaf diz: quando eu olhei para essas coisas, quase os meus pés deslizaram. E ele continua dizendo: bom para mim foi retornar para o templo, para a casa do Senhor. Quando Asaf, ele declara que na casa do Senhor, diante do altar de Deus, no serviço sacerdotal, ele encontra a solução e o sentido. Asaf declara dizendo: peguei os instrumentos de volta da adoração. Ele pega de volta os instrumentos que estavam guardados e volta a entoar cânticos ao Senhor, e volta a usar o instrumento da harpa da alegria, que já tinha se perdido por causa da crise. Olha que o Salmo 137 apresenta os que estão exilados, e eles dizem que aqueles que levaram cativo pediam um cântico, e eles disseram: como entoaremos um cântico ao Senhor? E às margens do rio da Babilônia nós pendurávamos as nossas harpas. Quando se pendura a harpa no salgueiro, está se pendurando a harpa em uma árvore de planície úmida. Por sinal, o salgueiro é muito alto, e quem pendura uma harpa no salgueiro está se despedindo do instrumento da adoração, porque o cenário, a crise, o ambiente, o momento não dá expectativa, não dá alegria, não dá estímulo, não dá esperança para voltar a entoar um cântico, para subir para o templo com alegria. É por isso que o Salmo 121 faz parte dos cânticos de desgraça, cânticos de romagem, quando se apresentava-se diante do templo de Jerusalém, quando Israel sai de dentro do cativeiro, cativeiro que Abacuque vai prever, cativeiro que Jeremias também vai anunciar, e Ezequiel profetiza dentro dele. Eles vão entoar um cântico saindo do cativeiro, que por sinal começa com o Salmo 121, que são cânticos de degraus. Quem pendurou a harpa no salgueiro, que são uma planície úmida, em um lugar muito alto, por sinal próximo dos montes, agora vão entoar o Salmo 121 dizendo: eleva os meus olhos para o monte, porque no monte eles penduravam as harpas, penduravam o instrumento da alegria em um lugar que não se pode mais buscar. Mas quando o Senhor mudou a sorte de Sião, Salmo 126, éramos como os que sonham, e nossa boca se encheu de riso, e aquele que nos levava o cativo dizia: grandes coisas fez o Senhor por estes, por isso eles estão alegres. Fizeram regressar as águas do Negueb. Paz dos senhores, que Abacuque está nesse período de crise, não há expectativa nem esperança de mudança. Jeremias, que por sinal a partir do capítulo 30 inicia uma série de profecias sobre o cativeiro babilônico, ele disse que duraria 70 anos de servidão. É o período que Deus trataria com a congregação de Judá. E enquanto Deus dá a sentença de 70 anos, Ezequiel está dentro do cativeiro, tendo visões alucinóticas da glória de Deus. Agora, paz meus senhores, Babilônia, ora que Abacuque prevê um cativeiro iminente, é Abacuque que vai também prever
aliança. Logo que eu vejo Ezequiel dentro do cativeiro, aonde Babilônia dizia: o Deus dos hebreus é um Deus territorial. Se tirarmos a arca da aliança de lá, o Deus dos hebreus perderá a sua força, perderá a sua glória, porque a presença de Deus está na arca. Raptaram a arca da aliança, que até hoje não foi encontrada, depois do cativeiro babilônico. E a ideia que Babilônia tinha era a ideia que os filisteus também tinham, que raptando a arca, o Deus de Israel não pelejava mais pela sua nação. Mas se engana quem acha que o Deus dos hebreus, quem acha que o Deus da igreja é um Deus territorial, que só trabalha em um ambiente, só trabalha em uma época, só trabalha para um povo ou só trabalha para uma geração. Dentro do próprio cativeiro, depois da revelação suprema, Daniel afirmou dizendo: Ele é Deus de eternidade a eternidade, de tempos e tempos. É Ele que estabelece rei e também destrona rei. É Ele que revela o profundo, o oculto e o escondido. Com Ele mora a luz, mas conhece os que estão em trevas. Ora, dentro do cativeiro, Deus se revela, e quando Ele se revela, capítulo 1 de Ezequiel, Ele se revela. Ezequiel disse: eu vi os céus abertos e eu vi a margem do rio Quebar. Visões de Deus. Ezequiel descreve como uma cor âmbar, a glória como uma cor âmbar. A cor âmbar é a única cor que tem mais de 50 tonalidades diferentes de cor. Ela pega a cor do reflexo da água e do reflexo das árvores. É a única cor que ela se transforma pelo ambiente que onde ela se localiza. Ezequiel disse: as margens do rio Quebar, eu vi a glória de Deus. Ora, o que era que Deus estava dizendo para a Babilônia? Se Babilônia disse que o Deus de Israel é um Deus territorial, agora Ezequiel está vendo a glória de Deus em uma cor de multiformas diferentes. Era logo Deus dizendo para a congregação e para os que estavam dentro do cativeiro: eu sou Deus que opero longe e sou Deus que opero perto. Eu sou Deus de multiformas, de manifestação. Enquanto isso, ele dizia a Jeremias: eu sou Deus de perto e também sou Deus de longe. Pasmos, senhores, que quando a congregação está dentro do cativeiro, o cativeiro ofereceu uma proposta de colônia. Pode-se trabalhar, pode-se edificar casa, pode-se construir família, mas não existe templo, não existe arca, não existe lugar de adoração, que por fim não existe glória de Deus. É tão verdade que em Babilônia não existe glória de Deus, que no capítulo 10 Ezequiel viu um efeito chamado efeito Galgal. A glória que sobe, a glória que desce. A glória estava no meio dos carros de querubim e ela foi subindo para o lado da porta do oriente do templo, aonde era o lugar que se ofertava para a oferta de holocausto. Era Deus dizendo: a minha glória, ela não depende do território, ela se manifesta aonde ela quer, na hora que quer, do jeito que quer e para quem ela quer. Vivemos um período de extinção de glória de Deus, templo cheio, mas vazio de presença do Espírito Santo, igrejas adornadas, patrocínios de empresários, de empresas, de marketing multinível, mas pouca glória de Deus. Volto a dizer, toda crise começa quando a palavra não é mais a primazia. Toda crise começa quando o culto é egocêntrico. Toda crise começa quando a palavra
pesada. Toda crise começa quando o avivamento é terceirizado. Depende de um pregador famoso, depende de um cantor de mídia, depende de um movimento, ou depende de algum tipo de mecanismo sincronizado com o mundo para gerar um avivamento. Avivamento gerado à base de mecanismo. Eu lembro do altar aonde Elias estava no Carmelo. Os sábios dizem que o altar que foi construído a Baal foi por um fogo artificial que não durou muito tempo, porque não era fogo verdadeiro. Fogo verdadeiro só desce em altar em ordem. Fogo verdadeiro só desce quando o altar está consertado. Quando alguém quer agendar o avivamento, não acontece. A congregação separou um bezerro porque não via Moisés. E tem gente assim, só é crente se vê, se tiver sinais. E tem gente assim que só quer ser crente se tiver um amuleto da sorte, se tiver algum misticismo, algo apalpável, se não tiver o corredor do sal, se não tiver a rosa ungida, se não tiver a revelação do Pix, não quer vir para a igreja. Ora, colocaram o bezerro, adoraram o bezerro até a palavra descer com Moisés do monte. Quando a palavra desceu, o culto do bezerro vai ter que parar, e só fica no culto quem ama a palavra. Os amantes da palavra estão aqui essa noite? Cheguei cansado, a mente quase travando. Falei: Senhor, será que eu prego sem dormir direito várias noites? Mas o Senhor já se apoderou de mim nesta casa. Eu sinto Deus falando através da minha boca, e eu profetizo sem medo de errar, porque sei aquele que me usa. Vivemos período de escassez espiritual. Vivemos período da profecia de Amós. Vivemos período de crise espiritual. Quando Amós profetiza, parece que não há necessidade de profecia, porque o arsenal do exército de Israel está com as armas em dia, porque o Estado de Israel está com o comércio, está com a socialidade e está com os estados em dia. Não tem crise, não tem ameaça iminente, não tem inimigo, não tem filisteu, não tem assírio, não tem egípcio. Então parece que não tem sentido. Para que profetizar? Para que falar da parte de Deus? Se estamos em segurança, não tem sentido. Profeta em nosso meio. É aí que Abacuque, ele também entra em cena, porque parece que não existe necessidade de profecia. Mas Salomão, no ápice do seu entendimento, ele disse: se não houver profecia, se não houver profeta, a iniquidade ela prevalece. Não existe profecia maior do que a Bíblia. Se desviou, não foi por falta de Bíblia, foi porque não queria se enquadrar a palavra. É porque a palavra não valava mais ou queimava mais nos ossos. É porque a palavra não era mais objetivo central do culto, mas culto que a palavra, ela é a primazia. Não falta a presença de Deus, não falta a glória de Deus, não falta a revelação de Deus nessa noite. A palavra do Senhor, ela queima em nossos corações, e Deus está dizendo nesta casa, em meio à crise, pregue. Em meio à crise, obedeça. Em meio à crise, ame a minha palavra.
devastador. Há quem diga que a primeira remessa do cativeiro, Jeremias está profetizando e ele está dizendo: chegará dia de crises. Amós profetiza que haverá fome e escassez, não de comida nem de bebida, mas da palavra do Senhor. E eu estou achando bom isso aí, porque vai chegar um momento estamos prestes a viver isso. Prevalece quem guardou os estatutos. Pastor, explique melhor. Ezequiel dentro do cativeiro, capítulo de número 5, Deus diz a ele: pega uma navalha, passa em seu cabelo, uma parte lança ao fogo, outra parte passa a espada, outra parte joga ao vento, e uma pequena parte coloque na orla de suas vestes. A pequena parte na orla representa um povo que será chamado de remanescente. Glória a Deus. É uma minoria que vai sobreviver à crise. É uma minoria que vai sobreviver ao cativeiro. Eles estão guardados debaixo da minha orla e estão protegidos por mim. Abacuque orando a Deus, indagando a Deus o porquê da crise, o porquê que ímpio prospera, o porquê que parece que Deus não se levanta, Deus não julga. Abacuque, até Deus responder, questiona. Quando Deus responde, a partir do capítulo 3, a primeira coisa que Abacuque disse: eu ouvi a tua palavra. Abacuque é crente. A crise não abalou a espiritualidade. A crise não abalou a sensibilidade. Está tudo dando errado. Há uma crise geral. E Abacuque descreve isso. Mas quando ele ouve Deus falar, Abacuque descreve que temeu quando ouviu a palavra do Senhor, porque ainda havia respeito pela presença de Deus, ainda havia temor pela santidade de Deus. Quando Deus falou, Abacuque temeu, porque estava crente, sem esperança, mas estava em santidade, sem força, mas estava em santidade. Sem força, mas continuava sensível à voz de Deus. Eu não sei que situação é essa que gera nos crentes, que afasta da igreja, a palavra não mexe mais, e eu não entendo. Troca a Bíblia, troca um culto como esse para um barzinho, para um lazer, para uma roda de sofrência, e consegue estar lá, demonstrando emoções e sentimento. Aí vem para a igreja e diz: eu não senti nada, não consigo sentir nada na igreja, a palavra não fala comigo. Eu nunca vi problema, prova, crise esfriar ou desviar alguém. O que desvia e mata crente é pecado. Prova, dificuldade e aflição não desvia, fortalece, aproxima. Jó no auge disse assim: conhecia de longe, mas agora conheço de perto.
Elias, no ápice da crise, disse o que? É água, o problema de vocês é água, traga 4 cântaros para o altar. Vamos resolver o problema trazendo para o altar. Elias, no ápice da crise, orou e fogo caiu do céu. Elias, ameaçado por Jezabel, pede a morte, mas a carruagem desce e o arrebata. Não tem crise que faça a gente ser fraco. O que enfraquece a gente é pecado. O que enfraquece a igreja é pecado. Palavra não enfraquece, Bíblia não enfraquece. O que enfraquece a igreja é pecado. É pecado que enfraquece o crente. É pecado que não deixa dar glória. É pecado que não deixa adorar. É pecado que não deixa sentir Jesus. É pecado que não faz a palavra tocar na alma. Mas nessa noite eu prego para uma igreja que a Bíblia é o centro deste culto, a maior revelação desta casa. É por isso que eu quero usar as palavras de Abacuque. Eu ouvi a tua palavra, eu estava rebelde, eu estava indagando, eu queria resposta, eu queria a porta aberta, eu queria providência, eu queria o fim desse processo, eu queria uma resposta. Mas quando o Senhor falou, eu temia a voz do meu Deus, e eu temendo, eu fiz uma oração. Aí vem a oração de Abacuque, a partir do verso 17. No meio da crise, a cidade cercada pelos caldeus, aonde Jeremias descreve no capítulo 1 de Lamentações que a princesa das províncias caiu e foi forçada a trabalhos como escrava. Então Abacuque, em meio à crise, ele vai descrever o cenário que vive, e descrevendo o cenário que ele vive, ele não põe culpa na crise, ele não põe culpa no sistema. Ele ouviu a voz de Deus, mudou tudo dentro dele. Ele entendeu que não depende de nada externo para ele ser. Ele precisa ser para o que está externo mudar. Então Abacuque ora dizendo, e vem comigo que isso é muito forte: ainda que a figueira não floresça. Peraí. Quando Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, deixa eu falar com uma geração que quer determinar, que quer mandar em Deus, que quer dizer o que Deus faz ou deixa de fazer. Abacuque não precisa disso. Depois que ele ouviu Deus falar, ele entendeu, e ele entendendo, ele vai orar dizendo, ainda que a figueira não floresça. A figueira representa a árvore da prosperidade e a árvore da paz. A primeira coisa que Abacuque está dizendo: se eu não tiver próspero e se eu não tiver paz, não tem problema. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o fruto da vide, ainda que o produto da vide falta, ele está afirmando a alegria que havia no vinho acabou-se. Ainda que falte prosperidade, ainda que falte a paz, ainda que falte a alegria, e o produto da oliveira minta. O produto da oliveira é a matéria-prima da luz, da alimentação e da unção. É Abacuque afirmando, ainda que a oliveira minta e não haja azeite para iluminar a lâmpada, não haja azeite para refeição e não haja azeite para unção, ainda que as ovelhas seja arrebatada do aprisco. Aprisco é o lugar de maior segurança dentro de um campo pastoral. É Abacuque dizendo, se o aprisco ele for saqueado e as ovelhas for arrebatadas, segura isso, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, porque ele fará os meus pés como das costas e me fará andar em lugares altos. Levanta a mão, deixa eu liberar uma profecia aqui. Se a palavra de Deus, se ela queima, se ela arde, se
tirar. Vai te tirar desse charco, deste lodo. Vai te tirar, porque Ele levanta do montudo o necessitado. Levanta a mão e eu profetizo e paro de pregar aqui agora. Segura se você acredita. Levanta a mão se você crê. Os céus estão abertos sobre esta casa. Alguém precisa andar em lugares altos. Sai da zona de conforto. Quebra agora os laços que te prendem. Deus te colocará em lugares altos. Em meio à crise, alguém já desviou. Alguém abandonou a fé. Amigo, parente, já não congrega mais. Mas o Senhor fará os teus pés como na coça. Te colocará em lugares altos. Quem acredita, recebe. Por um minuto você segura no glória. Parei de pregar, quem veio adorar. Tem avivamento. Abacuque está orando dizendo: aviva, Senhor. Aviva para a igreja suportar. Aviva, Senhor, a tua obra. Avivamento representa Deus em sua natureza achar espaço em nosso tempo e assim Ele se manifestar. Tem lugar que não tem espaço mais para avivamento. Não tem espaço mais para o poder da palavra. Não tem espaço para a manifestação da glória de Deus. Mas essa casa é lugar de glória. Essa casa é lugar de manifestação de glória de Deus. Tem espaço e a primazia para a glória de Deus se manifestar aqui. Tem avivamento acontecendo. Tem avivamento gerando. Olha a resposta de Deus aí. Eu parei de pregar. Olha Deus respondendo alguém. Olha Deus gerando uma expectativa pelo poder da palavra. Se você acredita, se você crê que a palavra gera avivamento, ouvi, Senhor, a tua palavra, 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 é espada, dois gumes, palavra, cartas Hebreus 4:12, palavra viva e eficaz, palavra mais penetrante que uma espada de dois gumes, palavra visita a divisão da alma, visita a divisão do espírito, discerne questões do pensamento e do coração. Palavra fala com quem está forte, palavra fala com quem está fraco, palavra fala com o crente, palavra fala com quem está afastado, palavra fala com quem tem fé, palavra fala com quem não tem fé, palavra fala com o rico, palavra fala com o pobre, palavra fala com a igreja, palavra fala com o mundo, palavra fala com quem está de pé, e palavra também fala com quem não tem força. Palavra, ouvi a tua palavra e eu temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Não tem avivamento sem o poder da palavra. Palavra, palavra. Vale de ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Como purificará um jovem o seu caminho? Salmo 119, versículo 9, 10 e 11. Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Mateus capítulo 4. Ora, transforma as pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra, Salmos 33, versículo 9. O Senhor falou e a sua palavra, ela foi liberada e tudo passou a acontecer, porque o Senhor falou. Palavra, centurião de Cafarnaum, se tu liberar uma palavra, o meu servo, ele viverá.
Cristo tinha o poder da palavra, a primazia da palavra. Eu estou sentindo glória aqui. Palavra no ápice da crise. E eu paro de pregar agora. Capítulo 20, versículo 7, 8 e 9. Jeremias disse: o fogo arde na minha estrutura, e este fogo é a palavra. Enquanto a palavra queima nos meus ossos, eu não consigo parar, porque a palavra queima. A palavra queima. A palavra nos ossos queima. Levante a mão por um minuto. Segura de glória. Ouvi a tua palavra e eu temi. Ouvi a tua palavra e eu me converti. Ouvi a tua palavra e eu me arrependi. Ouvi a tua palavra e eu aceitei. Ouvi a tua palavra e eu me arrependi. Ouvi a tua palavra. A tua palavra. A palavra de Deus mexe com a tua estrutura ainda. A palavra de Deus arranca a glória da tua boca ainda. A palavra de Deus te faz chorar ainda. Aviva, Senhor, essa obra. Parei de pregar, segura no glória. Oh, maravilha. Oh, maravilha. Quem faz isso é a palavra. Quem faz isso é a palavra. Toda crise gera quando a palavra é desprezada. Mas essa casa tem a primazia da palavra. A palavra tem a primazia nesta casa. E quando a palavra tiver a primazia, a renovo, a batismo, a perdão, a refrigério, a revelação, a glória de Deus no ambiente. Recebe. Meu Deus, recebe. Parei de pregar. Eu estava cansado, pastor Francisco. Eu nem sabia se eu conseguia falar. Deu umas pulgadas aqui no cérebro, que não é de costume, é sono, não é cansaço. Mas quando a presença se apodera, há uma glória nessa casa. Pela palavra. Ouvi a palavra. Abominal é desce, é bolazata. Usa. E maracante, o naragato. Tem uma glória aqui. A palavra mexe. A palavra promove arrependimento. A palavra traz pegou. E agora faz. Ai, tem glória minha senhora. Parei de pegar. É o efeito da palavra. Meu Deus, que presença. Seja renovado aí agora. Recebe o dom aí que tem. Meu Deus, está descendo nada cega. Está descendo um rolo de cara. Está descendo um monte de mistério aqui. Aí pegou. O diabo precisa saber que há uma igreja raiz, Pastor Francisco, o diabo tem que saber que tem 7.000 que não beijou Baal, que ama a glória de Deus, que ama a sua palavra. Cadê vocês? Levante a mão, recebe agora.
Deus, desceu um negócio forte aqui. Alguém vai receber, ó meu Jesus. Eita presença. Eu só faço quando o grande manda. Tem renovo de ai. Tem armadaço. Tem a armadura de Deus descendo aqui. Ai. A filha do pastor Francisco, fique de pé aí, a filha do pastor Francisco. O Senhor me mostrara, o Senhor me dera uma visão sobre ti. Ele me disse que Ele está trocando a sua armadura. Ele me disse que te chamou para algo estreito. Ele me mostrou um campo, e um campo muito florido. E Ele disse: eu tenho com ela um ministério diferente. Eu tenho com ela um departamento com ela muito forte. Mas a realidade é diferente. Você não consegue confiar em ninguém. Muita gente te decepcionou. Tu tem andado sem força, sem expectativa. Tu tem andado sem ânimo. Mas o teu Deus, que é o meu Deus, Ele disse assim: eu separei ela para algo específico. Eu vi uma pasta na sua mão. Eu vi um talento na sua mão. E o Senhor me disse: não é para ela enterrada, é para ela gerada. Porque eu sou o Senhor que deu o talento, e sou o Senhor que volto para buscar e recompensar conforme o galardão de suas obras. E Deus me mostrou uma armadura descendo sobre ti. E Ele me disse: é noite de pegar a harpa no salgueiro, porque o diabo tem lutado para tirar a inspiração dos teus lábios. Mas hoje o Senhor me disse: eu coloco um cântico novo na tua boca. Vou eu mostrar que sou. Há uma oposição muito grande. Abre a sua mão assim, filha. Há uma oposição muito grande. Mas eu via descer um azeite que despedaça todo jugo. Alguém torcendo o contrário, alguém torcendo para dar errado. Mas há um azeite descendo hoje. E Deus me disse: eu estou quebrando um jugo sobre ela. Eu vou dar uma graça diferente no louvor dela. Alguém não vai entender nada, mas eu estou vendo algemas sendo quebradas. É algo muito forte. Eu estou vendo fogo. Eu estou vendo fogo queimando agora nos teus ossos. Eu estou fazendo o que Deus está mandando. Cadê a esposa do pastor Francisco? Dê um abraço nela aí, na filha, porque Deus está fazendo algo novo sobre ela. E todos verão que o Senhor fala na minha boca, pastor. Deus está colocando um cântico novo sobre os lábios dela. Ela vai louvar diferente, porque eu estou vendo descendo azeite sobre ela. Tem gente que não está gostando. O problema não é contigo, mas quem é a favor do reino. E quem... Fica de pé, permissão do pastor. É bastidores aqui. É bastidores. O céu está revelando. Meu Deus. Ai. Não vai entregar, vai continuar. Eita. Está descendo azeite para tu continuar. Enquanto isso, a igreja adora e recebe também. Porque o grande me disse: é noite de renovo, é noite de avivamento. Senhor, diante da tua palavra, meu Deus, a tua glória está aqui. A tua presença é real, não precisa forçar nada. Meu Jesus, que presença, que glória. Alguém que estiver com o coração ardendo, que estiver interessado, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece as intenções agora. Ô presença, vai passando ali. O culto não acabou não, irmão. O Senhor me diz que tem alguém aqui que precisa ter um encontro com Ele hoje. Não dá para fugir mais. Não dá para adiar mais esse encontro.
Meu Deus, não precisa vir aqui na frente. O Senhor te conhece. Faz uma aliança com Ele aí onde você está agora. Agora, porque Ele quer te abraçar aí agora. Eita, que tem fogo nesse altar. E quer ver uma coisa? O Senhor me disse que vai liberar sobre a igreja. E é agora. E quem ainda não sentiu vai ser envolvido nessa glória. Recebe aí agora, vai. Ali em cima da galeria. O Senhor me mostra o renovo também pegando. Meu Deus. Ali em cima. Tem chamada agora. Meu Deus, olha lá em cima, pegando lá em cima. Olha, meu Deus, renovo pegando lá em cima. Olha o céu te chamando de novo. Abriu, abriu, abriu. Cadê aquele barulho que você fazia? Cadê aquele mistério que o céu te deu? Recebe, 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 vai pegar. Recebe, arrepiou aqui, ó, recebe, recebe. Faz um barulho que o diabo odeia agora. Recebe. Olha a nuvem. Pegou lá atrás. Pegou aqui em cima. Pegou na nave e na igreja. O diabo odeia esse tipo de culto. É a presença do Senhor. Deus te deu porção essa noite.